Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 23 de fevereiro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será a cruz e o custo do perdão. Quando olhamos para o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, é isso que estamos vendo durante essa semana, como o sistema de sacrifícios que acontecia tanto no tabernáculo, aquele tabernáculo que era desmontável e que acompanhou Israel durante toda a travessia do deserto, e ao mesmo tempo esteve dentro do território de Canaã nos primeiros anos depois da conquista, e que foi substituído pelo templo que foi construído por Salomão. Todos aqueles sacrifícios apontavam para a cruz de Cristo Jesus e para o sacrifício que ele faria através da sua morte para poder resgatar o pecador e ao mesmo tempo dar a vitória, restaurar o pecador. O fato é que quando olhamos principalmente para os sacrifícios diários que aconteciam em Israel, nós vamos entender que aquele sacrifício, como já mencionamos, o animal não possuía nenhum tipo de poder para oferecer perdão. Tudo que acontecia no santuário era uma espécie de uma representação, como se fosse até mesmo uma encenação daquilo que aconteceria mais tarde através da morte de Cristo. Então, o que acontecia quando o pecador ia até o santuário e ele colocava a sua mão em cima da cabeça do cordeirinho, e quando ele colocava a mão em cima da cabeça do cordeiro, ele orava e pedia para que o Pai perdoasse os pecados, ou para que Deus perdoasse os pecados daquele indivíduo. Simbolicamente, a culpa do pecador era transferida para a cabeça do animal, ou para o animal que ali estava. Então agora o pecador tinha que imolar, tinha que degolar a vítima, o cordeirinho. O sangue daquela vítima inocente era tomado agora pelo sacerdote e levado para dentro do santuário, e era borrifada na cortina que separava o lugar santo do Santíssimo. Tudo aquilo que estava acontecendo era para que o pecador entendesse a malignidade do pecado. Então, simbolicamente, todos os dias, a culpa dos pecados era acumulada no santuário. E uma vez por ano, aí então havia o dia do perdão, ou o dia da expiação. As pessoas deveriam fazer um jejum e afligir a sua alma, ou seja, entender a gravidade do pecado. E então, 2 bodes eram separados, eram tiradas sorte sobre eles. Um deles era para o Senhor e o outro para Azazel. O bode que era para o Senhor era morto, e o seu sangue agora era levado para dentro do lugar santíssimo. Era o único momento durante o ano em que o sumo sacerdote tinha autorização para entrar dentro do lugar santíssimo. E nesse momento, através da morte daquele bode, o seu sangue levado para dentro do lugar santíssimo, a culpa dos pecados era removida do santuário. Então agora o sumo sacerdote, quando retornava de dentro do lugar santíssimo, ele colocava sua mão sobre a cabeça do bode para Azazel, confessava os pecados da nação. E então agora a culpa que havia sido acumulada durante o ano dentro do santuário, ou dentro do tabernáculo, dentro do templo, era transferida para aquele bode. E ele era levado para o deserto, amarrado, não havia derramamento de sangue, porque esse bode representava o inimigo das nossas almas, o diabo. Cada pecado que cometemos tem uma parte que é nossa culpa, e uma parte que é culpa dele, porque ele nos tenta. Então, através dessa encenação, o Senhor Deus estava mostrando o que aconteceria finalmente quando todo o problema do pecado fosse resolvido. No santuário celestial, que é o santuário perfeito, Cristo Jesus, depois de ter subido ao céu, ele fez intercessão pelo pecador, levando o seu próprio sangue diante do Pai. E mostrando que agora aqueles que o haviam aceitado como Senhor e Salvador estariam completamente libertos da sua culpa. Mas a culpa dos pecados da humanidade foram acumuladas dentro do santuário celestial. Por isso, a partir do final das 2.300 tardes e manhãs, o processo de julgamento no céu começou, onde cada caso foi examinado de acordo com aquilo que estava dentro ou que havia sido lançado, a culpa que havia sido colocada para dentro do santuário. Cristo Jesus agora deixa de ser apenas um intercessor e assume também o papel de juiz. E cada caso
é decidido no santuário celestial exatamente por ele. Quando o último caso for decidido, finalmente, Cristo Jesus vem à Terra. Ele resgata o seu povo. Começa então a segunda ou a terceira fase do seu ministério, quando os salvos junto com ele no céu analisam agora os livros para poderem determinar a sentença. E quando finalmente o fogo eterno for aceso depois dos 1000 anos e todos os pecadores forem consumidos por seus pecados, uma parte dos pecados cometidos por todas as pessoas cairá sobre o diabo, porque ele tem a sua culpa dentro do pecado cometido por aquelas pessoas. Através do sacrifício diário, através do sacrifício anual no dia da expiação, todo esse serviço estava sendo de alguma maneira prefigurado. E o pecador deveria entender que Cristo Jesus resolveria o problema do pecado. O pecado não se levantará uma segunda vez no universo. O que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário, o que ele já fez no santuário celestial, o que ainda está fazendo e o que ele fará quando acender o lago que arde como fogo e enxofre, vai resolver para todo sempre o problema do pecado. Tudo isso estava prefigurado no serviço diário do santuário e ao mesmo tempo no dia da expiação. Que Deus maravilhoso! Não apenas resolveu o problema do pecado, mas através de todo esse sistema, ele queria que o pecador conhecesse aquilo que ele faria em favor de cada um de nós. Eu gostaria de orar agradecendo a Deus exatamente por isso. Junte-se a mim. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor resolve os problemas dos nossos pecados. Quando olhamos para o Antigo Testamento, para o sistema dos sacrifícios diários e ao mesmo tempo o sistema anual no dia da expiação, vemos uma miniatura daquilo que o Senhor está fazendo hoje no céu e aquilo que fará quando resolver definitivamente o problema do pecado, destruindo o diabo, bem como todo o pecado no lago que arde com fogo e enxofre. Ajuda-nos, Pai, hoje a aceitar a Tua graça e aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?